Amém. E como é que é trabalhar diretamente na obra de Deus com o nosso pai espiritual? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Trabalhar com um homem de Deus, nosso pai, é muito difícil. Nosso pai é muito sério com a obra de Deus. Nosso pai é muito sério com a obra de Deus. E o nosso pai é muito detalhista. O nosso pai vê tudo. Nada escapa. Não dá para falar essa coisa, vou fazer só assim, o pai não vai dar conta. Não dá. Não dá mesmo, não dá. O nosso pai é muito detalhista com a obra de Deus. Com a obra de Deus. Pequena falha, temos reunião. Temos reunião. É verdade, e o nosso pai é muito duro conosco. O nosso pai nos fala muito que eu não quero criar filhos mimados. Então o nosso pai nos aperta muito, é muito duro. É muito difícil, mas eu amo. É muito bom também, aprendemos bastante e ganhamos uma disciplina. Não sei se um de nós, uma das pessoas que faz parte do nosso meio, ganharia em outro lugar. É isso. E além da disciplina, né? Que o irmão ganhou através da seriedade que o nosso pai mostra na obra de Deus. O que mais que o irmão aprendeu por causa da seriedade do nosso pai espiritual? Seriedade também. Aprendi a ser sério com a obra de Deus. Eu aprendi que a obra de Deus, né, como falamos mesmo de Deus, estamos a colocar a obra de Deus acima de tudo e de todas as coisas. Primeiramente a obra de Deus. E eu aprendi a ser sério com a obra de Deus. E também não gosto agora quem brinca com a obra de Deus. Com a obra de Deus é muito sério. É só nós olhar, né, nas atitudes do nosso pai espiritual, nas palavras, no seu olhar, que a obra de Deus se torna séria para nós também. O nosso irmão falou aqui sobre a seriedade do nosso pai espiritual. O nosso pai espiritual exige muito de nós. E o nosso irmão poderia nos explicar como é que isso funciona, se o nosso pai age como um líder, como um chefe, como é que tudo isso funciona? Nosso pai é um líder. Acredito que com o temperamento do nosso pai, se o nosso pai agisse como chefe, nós todos teríamos ido há muito tempo. A seriedade que o nosso pai tem com a obra de Deus, se o nosso pai agisse como chefe, não sobraria ninguém. O nosso pai é um líder. O nosso pai sabe fazer as coisas, sabe calcular os tempos, as épocas. O nosso pai sabe calcular todas as estações. Sim, o nosso pai sabe quando rir com seus filhos. O nosso pai sabe quando chorar até. Às vezes o nosso pai trouxe assim climas repentinos, né, no nosso meio. Sim, mas o nosso pai sabe desfazer isso tudo. Sabe, o nosso pai conhece os momentos e sabe quando criar atmosfera para alguma coisa. Isso. Amém. Nosso irmão falou aqui que o nosso pai espiritual é muito detalhista e várias das vezes o nosso pai nos dá uma orientação, um trabalho a fazer, nós deixar para depois. Será que isso já aconteceu com o nosso irmão? Deixar um trabalho por fazer e depois o nosso pai espiritual descobriu? Foi uma experiência ruim que eu tive. Naqueles dias vivi, aconteceu comigo. É que o nosso pai falou ao administrador da igreja para que me facultasse uns valores. Era para nós pagarmos a energia. E eu tive tempo, eu podia aproveitar, sabia que teríamos mais tempo. E eu não dei antes. Isso trouxe um problema. O que aconteceu? Aconteceu que naquele mesmo dia, um dia depois, nos cortaram energia. A pessoa tem que ver os nossos corações, nos cortaram a energia. E a nossa energia pagamos juntamente com mais 2 ou 3 casas.
Sim, pagamos juntamente com mais 2 ou 3 casas. Se nós dessemos antes os valores, ainda que nos cortassem, nós não íamos fazer chegar mais outros valores. Mas como não pagamos, aquilo só passou um dia, só foi mesmo um tempozinho mesmo. Um dia de atraso. Um dia de atraso deu dar aqueles mesmos valores. Mas aconteceu que não dei e sofremos o corte. Ei. Qual foi a reação do nosso pai? Eu estou a me lembrar até como se fosse hoje, há algumas horas. Nosso pai ficou mesmo muito chateado. E nós sabemos que o nosso pai, quando está chateado, não é mesmo boa coisa. E todos os irmãos ficam chateados conosco também, porque ninguém gosta de ver mesmo nosso pai chateado. Foi um episódio que eu vivi, que eu falei, não, então essas coisas se faz já.